O nosso som, a gente está sem som porque mandamos arrumar e ficou pronto ontem. E aí não deu tempo de pegar ainda, mas semana que vem já vai estar tudo em cima. Porém, não nos constrange esse número, essa menor de pessoas. Por quê? Porque é de onde a gente vem, né? É do grupo pequeno, é de 2 ou 3, é de 12, e nós nunca queremos nos distanciar desse próximo. Eu lembro que nós, quando estávamos trabalhando em Citrolândia, nós tínhamos um grupo de estudo na casa do Júlio, né, que era só um grupinho mesmo, e aquele grupo começou com 3 pessoas. E quando nós decidimos ir para o prédio, nós éramos 12 pessoas. E no prédio a gente chegou até 80 pessoas. Em Citrolândia a gente chegou a ter 150 pessoas. E isso tudo é muito bom, por quê? Porque até aqui, tendo muito ou tendo pouco, não determinou se nosso coração estava disposto. Porque para muitos cenários e para muitos lugares, né, o retorno de pessoas, o volume de pessoas é determinante. É o vento, chefe. Está nervoso da sua? Eu acho que é uma bola, né? É bola? É um gato que ele manda. É gato? Chega a Pentecoste. É o vento, é o vento. Vento! Então, assim, gente, fiquem assim, tranquilos com relação a se sentir, não se sintam constrangidos. Pra gente faz parte da nossa história e para nós é um privilégio servir, seja 2, 3 pessoas, né? Quantas e quantas vezes nós começamos aquele grupinho de estudo lá com 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. E isso pra gente é um privilégio. Hoje, eu queria compartilhar um pouquinho sobre o nosso coração. E o convite é você tentar não falar a si mesmo que já sabe. Sabe aquele negócio assim, isso eu já ouvi, isso eu já sei. O desafio é você tentar me ouvir um pouquinho e fazer novas perguntas para si mesmo. Porque nossa forma de ouvir muitas vezes fica viciada. E a gente se perde nessa de, se eu não vou continuar ouvindo, porque eu acho que eu já ouvi algo parecido. Eu não sei se você ouviu, né? É só uma provocação. Nós, como organização, estamos na carta de Tito e Judas. E eu vou pensar um texto do livro de Tito. Então, acha comigo aí. Carta do apóstolo Paulo a um discípulo, Tito. Tito está antes de Hebreus, tem Filemon, e antes de Filemon é Tito. O pessoal pergunta assim, Deide, se tivesse mais um menino, seria Tito ou Filemon? Tito eu já tenho, agora o próximo é Filemon. Judas depois, Judas não, tadinho. Ia passar bullying demais. Eu falei, Filemon, Rebeca, aí também não, aí é muito, né? Tito o quê? Tito 1, 15. Tito 1, 15. É um gato, senhor. Deixa o gato, ué. Tito 1,15 fala assim, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até a sua mente e consciência estão contaminados. Para os puros, tudo é puro. Para o impuro, tudo é impuro. Até ao puro é impuro. Porque essa semana foi tenso. É o seguinte, quando eu me converti, foi me apresentado uma fé protestante muito tóxica, no sentido assim, muita lei e pouca graça. Uma conversão quase estereótipa. Você tem que usar roupa assim, você tem que falar assim, você tem que andar assim, você tem que... Isso pode, isso não pode, sabe? Já teve algum cenário assim. E essa abordagem
reducionista do protestantismo, né? Muitas vezes é imposto de fora para dentro. O trabalho da religião, muitas vezes, é colocado uma pressão de fora para dentro de você para que te mude. Só que esse movimento, muitas vezes, não consegue atingir o cerne do problema, ou o cerne do porquê você veste, ou porquê você come, ou porquê você fala palavrão, enfim. Você pode conseguir mudar em alguns momentos, e no momento que você é você mesmo, ou que não tem ninguém te vendo, você relaxa e aí sai entre os dedos. Por quê? Porque essa abordagem teológica reducionista, ou seja, de algo estético, externo, ela não é libertadora, ela é imposta. E isso é o que a gente chama de o lado escuro da religião. Uma frase que fala assim, ó, existem homens maus, mas os piores são os religiosos. Religiosos não na intenção da palavra, porque a palavra religião, ela não é pejorativa, né? Ela vem do original religare, a tentativa do homem se ligar de novo a Deus. Então não é negativo. Só que o excesso ou o mau uso da religião é essa tentativa de nos mudar de fora para dentro. E isso, em geral, não acontece. Quem dera se acontecesse. Quem dera se a gente fosse mudado assim tão facilmente. Às vezes a gente consegue mudar durante 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas se o núcleo da sua vida não for tocado, aquilo precisa ser nascido de novo, continua do mesmo jeito. E essa religião ou essa fé tóxica, ela produz muito material no sentido de te dar passos para que você seja melhor. Então, tipo assim, 5 passos para salvar seu casamento. Se fosse 50, eu dava. Quanto mais 5, né? Se fosse tão fácil assim. 12 passos para você se tornar um milionário. Tem um livro, né? 10 passos para você se tornar um milionário. Agora, se o livro fosse de fato eficaz, né? A gente teria mais milionários por aí. 3 passos para ser cheio do Espírito Santo. Então, assim, essa parametrização externa para dentro de você, isso nem sempre funciona, ou na maioria das vezes não funciona. Não funciona por quê? Porque o buraco é mais embaixo. Tava lendo um livro do André que ele me deu, de frases, aí tem assim, a pureza de uma mulher não está se ela está vestida de uma burca ou se ela está com uma roupa de ir para a praia. Essa hostilidade ao outro, né? essa se mostrar, ele é muito mais profundo do que a roupa que ela está vestindo. Muitas vezes você consegue olhar pelos olhos da pessoa e a pessoa é mais sensualizada, mesmo que a roupa dela esteja ok. E o contrário também acontece. Então é só um exemplo, é um recorte assim, mas o problema é dentro da gente, pessoal. O problema é quando a gente convida Deus para tocar essas áreas dentro de nós. O problema é a gente ser honesto com a gente mesmo e saber falar para o nosso coração e saber ler o nosso coração e saber reconhecer que a gente não conhece de fato todo o nosso coração. E a gente não conhece. E aonde que está escrito isso? Salmo 51, 6, abre lá comigo. Olha que interessante o que Davi fala. Depois nós vamos entender quando que ele orou isso, né? 51, 6. Salmo 51, 6. Eis que tu desejas a verdade no íntimo. Eis que tu desejas a verdade no íntimo. E na parte escondida, tu me farás conhecer a sabedoria. O que Davi queria dizer, pessoal, com verdade no íntimo?
Interessante que ele usa uma palavra que chama, em português é difícil, a gente usa muito pouco, chama absorto. Absorto é imerso dentro de mim num lugar que eu sozinho não consigo chegar. É mais ou menos o seguinte, olha o que ele está dizendo. Eu sei que o Senhor deseja uma verdade no íntimo. Nessa parte escondida, o Senhor, somente o Senhor me conhece. É mais ou menos o seguinte. O Diego, que o Diego conhece, vai até um ponto. O Diego que Deus conhece é maior do que o Diego mesmo conhece. Deu para entender isso? O que ele está dizendo é o seguinte. O que é se tornar um homem sábio? Ou de coração sábio? É aproximar, é Deus pegar na mão do Diego e descer a esse lugar dentro do Diego que só Deus conhece. E que nem ele, quando bate no peito, ou eu, quando bato no peito, ou você, e fala assim, não, eu me conheço. A gente tem que pôr um parênteses assim, eu me conheço com limite. Deus sim me conhece por inteiro. Então, o que Davi está falando? Olha, eu achei que eu me conhecia. Mas eu descobri a duras penas que nem eu mesmo me conhecia. Nós conhecemos o Pedro. Mas o Pedro que nós conhecemos é limitado pelo Pedro que se conhece. Deu para entender isso? E Davi, ele descobriu isso de forma muito desafiadora, porque, inclusive, no Salmo 51, ele faz uma oração que é onde eu queria chegar, que é do coração puro, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus. Se ele pede para criar, é porque não? Não há, não existia. Deus já chamou Davi de um homem segundo o coração dele. E ainda assim, Davi, ao começar a enxergar esse coração que nem ele mesmo enxergava, olha para Deus e fala, Deus, só o Senhor pode criar esse coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto, inabalável, que não se altera, que não se vende, que não se corrompe. Por que ele faz essa oração? Não sei se você sabe, essa oração é exatamente pós-momento da queda com Batseba. A hora que ele cai em si, ele tem um estalo de consciência, se ajoelha e faz essa oração, que é o Salmo 51. Lava-me com ensopo, né? Ensopo é aquela pedra, tipo pedra pume, que fala? Aquela cheia de furadinho, que eles usavam para lavar os leprosos, que davam aquelas feridas, e eles lavavam para que por novas ataduras, né? E aí essa pedra, ele fala, lava-me com esta pedra, por quê? Porque eu sou um leproso por dentro. O que eu cometi é lepra. E pessoal, as melhores pessoas que eu já convivi são pessoas que deram a mão para Deus e se disponibilizaram a descer esse lugar mais fundo dentro de si mesmo. Essas pessoas que de fato eu conheci virtude. Conheci muitas pessoas religiosas, que conheceu o seu coração até um limite e o que ela faz externamente é só o que ela conhece de si mesma. Mas eu conheci as melhores pessoas de virtudes, são aquelas que têm coragem de dar a mão para Deus e descer um pouco mais fundo dentro de si mesmo. E é desse lugar que a gente conhece nossos limites, nossas fraquezas, nossos pecados mais ocultos, nossas intenções. Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções. Então, com qual intenção a gente toma as decisões é mais importante do que as próprias decisões que a gente toma. E o cristianismo em si, ou o que a gente está tentando construir como igreja, é esse convite para você descer mais fundo dentro de você mesmo. Porque a gente acredita que quanto mais fundo você descer dentro de você mesmo, mais perto de Deus você estará. E mais possível é você reconhecer o quanto você precisa de Deus.
Quando um homem bate no peito e fala, eu sou isso, ele pode ser esteticamente o maior, mas ele em si mesmo é muito menor do que um homem profundamente consciente de quem Deus é, dos limites que tem e do que ele pode ser na mão de Deus. Isso só acontece quando a gente desce nesse lugar. E aí pode, aparentemente, parecer homens menores, homens pequenos. E é porque eles alcançaram uma profunda consciência que eles, por eles mesmos, nada podem fazer. São limitados. Só que assim como Davi, se dispuseram a descer nesse lugar novo, dentro de si mesmo. Bom, vamos lembrar um pouco a história de Davi? Para a gente chegar a entender como que ele chegou nesse lugar mais fundo. O livro de 2 Samuel, primeiro e 2 Samuel, né, mais especificamente o livro de 2 Samuel, ele vai registrar no capítulo 11 que, 2 Samuel capítulo 11, que no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa e neste ficar em casa observou uma mulher que não deveria observar e então mandou chamar essa mulher para bater só um papo. E não teve nem papo. O texto diz que ele a chamou e quando ela se apresentou, ele coabitou. Ou seja, eu sou o rei, eu faço o que eu quiser. Antes dele chamar, ele perguntou para um servo, quem é aquela mulher bonita ou bela de se olhar? E aí o servo falou, não é a esposa do Eteu, Urias, teu servo, que está, se estamos no tempo de guerra, e um homem se alista pelo seu poder, pelo seu governo, esse homem está em guerra, Eteu, fiel, teu servo, esposo daquela mulher. Davi, mande a chamar. Bom, ele devia ter parado aonde? Primeiro que ele deveria ter ido para a guerra, né? Porque se ele é rei e líder, não é aquele que fala o que tem que ser feito, mas é aquele que vai lá na frente e se dispõe a fazer junto. Não é isso? Ele deveria ter ido. Já que ele não foi, ele nem deveria estar no lugar errado. Mas já que estava, ele deveria ter, mesmo que no primeiro olhar visto aquela mulher, lutado contra aquilo ali dentro dele. Sim ou não? O problema não é a primeira olhada, né, pessoal? Se a primeira for só uma primeira, rápida. Se aquilo não descer para o seu coração. O problema é a primeira que não solta, ou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, não é isso? E Davi ficou naquilo. Chama o servo fala para ele, é a esposa do Urias. Ele deveria ter... Opa, tem compromisso. Gente, Davi, rei de Israel naquele momento, ele tinha todas as mulheres solteiras à sua disposição, a quem ele quisesse. A prática sexual naquela época era diferente da nossa percepção hoje, inclusive de amor, de eros e tal. Existia as prostitutas cultuais e existia as virgens reais, ou seja, aquelas mulheres que estavam disponíveis ao rei, não necessariamente para fazer sexo, mas para cuidar dele, para cortar a unha. Ele tinha as mulheres que ele quisesse do seu reinado disponível. E naquele momento, isso não falou com ele que ele deveria colocar um limite. Davi, ele manda chamar aquela mulher, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, naquele momento ele dá uma pausa nessa fala. Ele achou que não tinha nada a ver. Sabe, não tem nada a ver? Sabe aquela coleguinha de trabalho que pede carona? Aí você começa carona 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Aí um dia ela começa e fala assim, nossa, eu tô com um problema em casa. Já viu essa história? Aí esse problema em casa mesmo, você quer falar, quer dizer, talvez seja bom pra você, né, desabafar. Aí ela, é meu marido. Não, mas ele não pode fazer isso. Que isso? Você não merece. Opa!
bom conselho, né? Então, assim, são o homem no lugar errado, dando corda para algo que não deveria, brincando com fogo, achando que seu coração é forte o suficiente e não colocando limite naquilo. Davi fez isso. Davi deu carona. Davi trocou conversinha. Passou do limite. E quando ele achou que ele era forte demais, ele assustou, ele já tinha feito o que não deveria fazer. Dizem que quando não há algo para algo que justifique, né? Para além de 10 minutos, 15 minutos, se você for muito bom, 30 minutos, se você for excelente, 1 hora, diz que a primeira coisa que a pessoa sente é: o que eu estou fazendo aqui? Quem aqui já passou por essa triste desilusão, né? Como aquele animal que está doido para devorar algo e aí ele acaba de nossa, o que é isso? O que eu fiz da minha vida? Foi mais ou menos isso. Davi acabou de coabitar, né? Mandou ela embora. Passados uns meses, ela manda um recado, com o mesmo servo que falou para ele que ela era esposa de Urias, ela mandou chamar e falou: fale com ele que eu estou grávida, que eu carrego um bebê. Meu marido ainda não voltou da guerra. Então é impossível ser do meu marido. O que Davi, ao saber disso, faz, pessoal? Alguém lembra? Vou dar um jeitinho, né? Para que meu coração, para que meu pecado não seja visto, vou dar um jeitinho. Chama esse general e fala: manda Urias para frente da batalha. Mas qual a justificativa? Urias não era um soldado de frente de linha, ele era um soldado de retaguarda. Ele fala: não, passa todo mundo, não só Urias, passa toda essa equipe para frente da batalha. Resultado: morre Urias. Antes dessa morte de Urias, Davi manda chamar Urias. Manda esse servo lá e fala assim: Urias, vem dar uma descansada. Urias volta, se apresenta a Davi: está aqui teu servo. Gente, pensa na cena. Pensa na cena. O homem segundo o coração de Deus, recebendo o rei, recebendo seu servo, soldado. Aí o rei fala: Urias, eu te chamei para te dar uma férias-prêmio, 14º. Dá uma descansada, vai para casa, tenha uma boa noite de sono com sua esposa. Antes, quero te oferecer um banho de 2 horas, 3 horas no meu palácio, para você já chegar lá pronto. Sabe o que Urias respondeu, Diego? Não aceito. Sabe por que eu não posso aceitar, rei? Porque meus amigos estão em batalha e nós estamos pelejando pelo Senhor, por você, pelo nosso rei. Então eu não posso aqui ficar aproveitando da minha vida, bem da minha vida, se meus amigos estão morrendo no campo. Davi dá uma olhadinha para trás e fala: puxa, ou seja, a hombridade de Urias confrontou mais uma vez, só que isso não foi suficiente para Davi chamar e falar assim: que eu pequei. Eu fiz algo que não deveria com a sua esposa, me perdoa. Não, sabe o que ele fez? Tá bom, então, mas pelo menos vá para casa e dorma essa noite, amanhã você vai embora. Sabe o que Urias fez? Quem sabe? Então, bebê e não voltou para casa. Ficou na porta de casa, dormiu do lado de fora, por não se achar digno, lembrando dos seus amigos dormindo dentro de cabana. E Davi, ao olhar do palácio, vê aquele homem daquela situação e, mais uma vez, a fidelidade de Urias denunciando o pecado de Davi. E Davi fingiu que nada disso estava acontecendo, que ele não estava enxergando nada. Não é feio, gente, essa história? Mas a gente age meio assim. Mas tem um grande ensinamento, né? É uma história, nossa, como eu mas tem um grande ensinamento. Um grande ensinamento. Porque Davi, o servo dele acabou aqui. Ensinou para ele. Só que a letargia, as placas, né, que muitas vezes aparecem na nossa vida para nos levar mais para dentro da gente, a gente vai desmerecendo.
a gente acha que só é coincidência. E qual é o fim da história? O capítulo 11 diz que ele pega o celular, né, manda um WhatsApp pro general e fala: põe Urias na frente da batalha porque ele é muito justo. Ele não fala isso, mas o que ele queria dizer era isso. Senão ele vai denunciar meu pecado. Resultado, morre Urias e toda a sua equipe. E isso é muito triste, sabe por quê? Porque quando a gente tenta fingir que a gente não é, e tenta tapar o sol com a peneira, a gente causa morte para nós, mas para quem está perto da gente. Eu fico pensando naqueles amigos, quando viram Urias indo para frente, falando: mas a gente nem foi treinado para isso, mas já que você vai, eu vou com você. E depois as esposas recebendo os corpos dos seus maridos, por quê? Porque um rei pecador, obstinado, queria esconder seu pecado. Não é triste isso? Quais as lições que a gente pode tirar dessa história, pessoal? O problema é que Davi, naquele momento, estava grande demais para perceber que ele ainda era um pequeno menino dependente de Deus. E às vezes a gente se acha tão grande, né? Tão forte para umas coisas. E o capítulo 12 começa contando que Deus envia um homem chamado Natã para conversar com Davi, lembra disso? E aí Natã chega lá e fala: rei, eu queria um tempinho um atendimento pastoral hoje e tal. Pode ser? Pode, claro, profeta, seja bem-vindo. Por dentro deve ter tremido, né? Mas recebe o profeta. Aí o profeta começa a dizer: então, rei, eu estou com um problema aqui no meio do seu povo, eu queria o seu conselho. Tinha um homem riquíssimo, que tinha muitas ovelhas e gado. E um homem pobre que não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele tinha comprado e criado e cresceu junto com ele, deu filhos, ele comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito e era para ele como uma filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar o seu próprio aprisco e do seu próprio gado para preparar o viajante que havia vindo até ele. Mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem e disse: Natã, como vive o Senhor, o homem que fez essa coisa certamente tem que morrer. O que eu aprendo até aqui, pessoal? Que Davi estava tão cristalizado que ele estava muito pronto para julgar os de fora. E não estava pronto para enxergar o de dentro. E a gente é muito bom para julgar os de fora, sim ou não? A gente é muito bom para pôr o dedo na ferida do outro, né? Falar o pecado do outro. Mas quando se trata de Davi olhar para si mesmo, ou se ver no exemplo, ele omitiu. Ele achou que era, ainda bem que não é comigo, ainda bem que o profeta está trazendo a causa do outro. Davi tão acostumado a julgar os de fora e não conseguia se enxergar. E isso a gente chama, o Novo Testamento chama isso de hipócrita, né? Ou hipocrisia. Hipocrisia é ser um ator. Alguém te passar e você viver um enredo. Não é a sua vida, não é o seu nome. Mas você finge ser. Davi aqui estava fingindo ser justo. Fingindo ser leal. Fingindo ser honesto. David, mas você está pregando um perfeccionismo? Não. Eu estou pregando uma sinceridade de olhar para dentro de si mesmo. De reconhecer que quanto mais humano você for, mais espiritual você pode ser. Quanto mais você descer para dentro e saber os seus limites e depender de Deus neles, mais espiritual você pode ser.
E eu estou dizendo também que você sendo um religioso, para mim, não significa nada. Porque se um homem, segundo o coração de Deus, tinha a capacidade de mentir, omitir e pecar dessa forma, eu não duvido de nada nem de ninguém. Sim ou não? O que eu acredito são em homens humanamente transformados à imagem e semelhança de Deus espiritualmente. Pessoas que não têm consciência de quem são, não terão consciência do quanto precisam de Deus para si. E aí Deus envia Natan, né? Dizem que Flávio José falou o seguinte, que Davi, quando Natan chegou, mandou abrir as portas do palácio, puxou uma cadeira para Natan sentar, né? E não é normal o rei fazer isso. O rei, em geral, ele já está sentado na cabeceira da mesa esperando o convidado para a audiência, ou para o que ele a demanda. Diz que Davi puxa a cadeira para ele sentar. E aí Natan vai para próximo da cadeira e não quer sentar. E põe as mãos para trás e começa a falar com Davi, contar essa história. E quando ele pergunta o que você acha que deve ser feito com esse homem, Davi de forma nervosa, né, de forma alterada, fala, esse homem tem que morrer. Quem é? E aí é como se Davi tirasse um bisturi e tocasse o furúnculo infeccionado. Já viu um furúnculo quando está daquele jeito? E aí você vai no médico, o que ele tem que fazer? Esquenta um pouquinho ali, né, com a gás e tal, com um sorinho, pega um bisturi, né, e faz um corte assim, por quê? Dizem que o que Natan carregava no seu coração era um bisturi afiado para tirar aquela infecção do coração de Davi. E ele fala, esse homem é você, Davi. Você fez isso. Você fez isso quando você... Palavras de Natan. Tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus a você. Eu te ungi sobre Israel, te livrei da mão de Saul, te dei uma casa, dei esposas, coloquei-as para te amar e deitar no seu peito, te dei casa de Israel, te dei a casa de Judá, que são reinos. E se isso fosse pouco, era só você me pedir mais que eu te daria mais. Por que você desprezou o mandamento do Senhor e fez o que era mal? Tu matou Urias, o Heteu, o meu servo, para ficar com a esposa dele. Com a esposa de Urias, você matou. Agora, por essa atitude, Davi, a espada nunca deixará a tua casa. Gente, diz que nesse momento, Davi se ajoelhou na frente de Urias, de Natan, e diz assim, ó, versículo 13. Pequei contra o céu e contra ti pequei. E é nessa hora que Davi mostra por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Até aquele momento, ele não tinha descido para esse lugar mais profundo. Mas quando ele viu que não tinha como mais esconder, e a ferida foi exposta, ele teve que aceitar e se ajoelhou. E é nesse momento que ele ora o Salmo 51. É nesse momento que ele fala, Deus, eu sei que o Senhor precisa de uma verdade no íntimo. Trocando em miúdos, tecla SAP, eu sei que o que o Senhor quer de mim é que eu seja de fato um homem segundo o seu coração e que existe algo dentro de mim que nem eu dominava, nem eu sabia. Existe uma perversidade, Davi falando, dentro de mim que nem eu sabia.
Existe um potencial pedófilo, existe um potencial assassino, existe um potencial ganancioso, existe um potencial... Aí você pode pôr qualquer outro pecado. Existe dentro da humanidade uma raiz da queda que só pode ser neutralizada quando a gente desce para esses lugares ao lado de Deus. E Davi fez isso nesse momento. Houve consequências para sempre. A espada nunca deixou a casa de Davi. Esse filho não nasce, né? Esse filho morre, mas Davi, de forma agora mais honrosa, né? A apresenta para todo o seu povo como a sua esposa. Ele assume publicamente aquilo. E depois daquele momento, Davi começa de fato uma vida mais estável. O seu reino começa a prosperar de forma mais estável. É como se Deus quisesse, pessoal, nos levar a tratar aquilo que impede da nossa vida avançar. Aquele detalhe que a gente finge que não existe. E que muitas vezes Deus quer trabalhar ali, para que as coisas se resolvam. Concluindo, como que termina a história de Davi? Davi se arrepende. Faz essa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, porque só Deus pode criar. E renova dentro de mim um espírito com E minúsculo, né? Espírito humano, inabalável. O que ele quer dizer? Eu quero ser um homem que, ora, tem fé, em um momento que tem fé para enfrentar Golias em seu nome, e esse mesmo homem não aceite cair de novo em algo tão pequeno, em algo que qualquer outra mulher poderia me dar. Se tem uma coisa, pessoal, que custa caro para construir, são relacionamentos profundos. E uma outra lição que eu queria deixar é: será que há espaço para os Natãs se aproximarem de nós? Você tem algum Natã na sua vida? Porque quando a gente foge desse ambiente profético, que nos convida sempre a olhar mais fundo, a gente manipula o ambiente para a gente não crescer, para a gente não amadurecer. E se a gente não amadurece, possivelmente a gente não vai acessar a próxima porta, a próxima etapa. E aí você fica parado naquele momento da sua história, 10 anos, 20 anos, e não sai dali porque o ambiente não é um ambiente profético favorável de provocar mudança interna. Não é mudar o estereótipo, não é mudar a fala, é mudar no mais profundo, no íntimo, na verdade, do íntimo. Há um grande perigo, pessoal, da gente ser intocável. Quando alguém me procura, quando alguém me procura para confessar um pecado, eu consigo perceber a dificuldade da pessoa. Porque a gente gosta de se esconder nesse lado legal, sim ou não? Nesse lado que a gente é bom. Mas eu não deixo escapar a oportunidade de falar para aquela pessoa que, daquele momento em diante, para mim, ela é uma pessoa melhor. Que ela jogou luz com muita coragem em coisas que muitas vezes ninguém sabia. E isso não faz daquela pessoa menor, faz dela uma pessoa maior, porque ela desceu mais fundo dentro de si. Se ela confessa o pecado, se ela abre o coração, significa que ela se torna consciente do seu limite. Só que a gente não gosta disso. É desconfortável, sim ou não? Muito desconfortável.
Natan, sabe o que significa o nome Natan em hebraico? Se tiver alguém grávido e quiser pôr o pronome do próximo, viu, Zulei? Natan significa dádiva de Deus. Sabe o que Natan foi para Davi? Dádiva de Deus. Só que a gente não gosta de ter Natan perto. Porque Natan anda com bisturi para tirar a infecção. E é dolorido, sim ou não? Alguém já teve esse negócio, gente? Pode ser pequenininho. Bicho de pé quando inflama, sabe? É pequenininho, mas incomoda e fica lá. Vai crescendo. Não é isso? Ninguém teve bicho de pé, ninguém foi pra fazenda, na roça. Só lá do Diego tem lá, não tem. Só aí e volta. Né? Não é gostoso tirar aquele negócio? O problema é quando a gente fuça e inflama, né? A gente não sabe tirar, tal. Minha avó, eu chegava lá com o bicho de pé, ela fazia um cortezinho furava com a agulha e pegava aquela agulha de crochê, sabe? Uma agulha que tem uma cabecinha que faz assim, ó, pra puxar a linha. Ela tirava com aquilo, enfiava lá dentro, dava uma limpada, ficava limpinho. Aí voltava pra... Furúnculo, eu tive uma vez, por causa de uma comida com carne de porco. Tava muito suja, né? E aí meu sangue não aceitou bem, aí ele vai expulsando e expulsa de várias formas. E aí deu quase na bunda, assim, um pouquinho acima. Gente, eu não conseguia vestir calça, sabe que você põe e fica aqui incomodando? E o negócio foi crescendo e crescia pra dentro, né? É horrível. Aí fui no médico, ele falou, não, é porque tem que tirar esse negócio. Eu falei, tirar como, moço? Eu tinha uns 10, 12 anos. Ele falou, não, é só uma picadinha, resolve. Aí deitei lá, minha mãe, não, fica tranquilo. Gente, pra tirar. E por fora era desse tamanhozinho, né? E por dentro, é assim mesmo nossos pecados. A gente olha, parece que é uma coisinha simples, mas o problema pode causar um problema gigante, com consequências graves. Davi, nessa bobagem, ele matou um homem, adulterou, matou, assassinou. Assassinato quando tem o planejamento, como é que é? Premeditado. E outra, a pena dele deveria ser triplicada, quadruplicada, por quê? Porque não mandou matar só Urias, ele mandou matar todo mundo que estava com Urias. Foi quase um serial killer, pessoal. Homem segundo o coração de Deus. E por que Deus continuou chamando ele de um homem segundo o coração de Deus, sendo que ele fez tudo isso? Porque ele desceu nesse lugar e se arrependeu. E conheceu o seu limite e viu que naquela área ele precisava mais de Deus do que ele imaginava. O que vai definir a gente não é os tropeços que a gente tem na vida, mas é a nossa capacidade de nos arrepender e de pedir ajuda para Deus, para nunca mais tropeçar. E se por acaso um dia você tropeçar, seja um tropeço. E rapidamente você volte, né, à comunhão de Deus mediante o Espírito Santo, reconhecendo sua falibilidade, sua fraqueza. Uma época que eu estava contando aqui que eu tive que, no meu iPad, no meu computador tinha esses sites assim, ó, pré-abertos, né? Tipo assim, os que você mais usa vai ficando aqui. Aí teve uma época que o site da Globo.com, claro, nada é por acaso, né? Ele sempre, era tipo o Jornal Super, sabe, Super? Ele sempre colocava uma mulher assim, pelada, de biquíni, alguma coisa assim, na capa do jornal, no site também. Do lado, assim. Se começava a descer a página, tava lá. Para quê? Porque tem uma técnica por trás de atrair o homem, o público masculino, né? Atrair ele
por essa imagem, por futebol, por esporte. Então eles colocam isso num lugar estratégico no site para te atrair para aquilo. E é o super, né? 25 centavos. Tem gente que compra, não é para saber a notícia, não. Não, acabou. Acabou? Ele roda só uma vez por semana agora. É mesmo? Graças a Deus, hein? E aquilo lá era um desserviço, não era? Não é pelado, não. Crime, tá? Exatamente. O crime foi pior, melhor. E aí até o Globo.com deu uma diminuída, mas existe, ó. Você vai descendo, Copa do Mundo, você vai, ó. Você vai. Aí chega aqui embaixo, já começa a piorar. Aí começa, ó, entretenimento, aí tem uma foto de uma mulher. Isso é estratégico. Aí teve uma época que eu chamei a Rebeca e falei assim, deixa eu te falar, tô com uma dificuldade com esse site aqui, não vou abrir esse trem mais não. Olha aqui, é brincadeira ou não é? Olha esse negócio aqui. É brincadeira, né? O povo faz de tudo pra você. E aí, eu não sei se com você, claro, né? Talvez vocês são mais fortes que eu. Mas se eu, como homem, mesmo pastor, casado com a Rebeca, pregador do domingo, clicar na primeira fotinha aqui, eu não vou querer ficar na primeira foto, sim ou não? Eu quero a segunda, eu quero a terceira, eu quero a quarta, eu quero a quinta. E uma hora isso vicia. E uma hora você é preso nisso. Uma hora seu coração... É ou não é assim que funciona, pessoal? Não é não, Pedro? O cara... Pode deixar ele, Alex. Pode deixar, deixa ele solto. É, meu filho. Você é tão bonitinho, né? Aí, gente, eu fico vendo. Olha isso aqui. Vale a pena? Batseba? Quantos minutos gastaria lá com Batseba? Como eu falei, 5, 10, 15, se for muito bom, 30, excelente, 1 hora. Justifica perder um casamento? Deixar de viver a vida do lado? Existe isso? Vale a pena? Consegue ver o que Satanás faz? O que ele apresenta para a gente? E muitas vezes a gente não considera isso uma perspectiva de pureza a ser olhada. A gente se acha forte demais. E hoje o meu desafio para nós é te perguntar: como você tem olhado para dentro de você mesmo? Quais as áreas que estão em risco? Qual o potencial de você cair? Ninguém sabia que ninguém vai saber. Não existe ninguém vai saber, né? Mas de brincadeirinha, assim, supondo que ninguém soubesse. Tá? Qual seria a área que você está mais próximo de cair? Ou que você se acha mais forte? Tem pessoas que gostam de falar tanto de um assunto que no fundo deve ter problema com ele, sim ou não? Né? Escorre entre os dedos, né? Nossa, você viu a fulana que rouba? Nossa, você viu o ciclano que... No fundo, aquela pessoa que só fala disso está deixando escorrer entre os dedos, que ela só pensa naquilo. É ou não é? Era melhor ela falasse assim: puxa, me perdoa, Deus, me ajuda. Não quero pensar nisso, eu não quero julgar as pessoas. E quando você é extremamente crítico para enxergar uma coisa específica só, e a pessoa fica pegando o pé de todo mundo daquilo, no fundo, ela pega no pé dela mesma daquilo. É um comportamento que ela tem interno, que é transferido para o outro. Qual cristianismo a gente tem comunicado através das nossas ações? É uma perguntinha básica. Como você trata seus colegas de trabalho? Colegas. Porque tratar as mulheres aqui da igreja tranquilo, é tranquilo, né, pessoal? Mas e as mulheres da rua? E como você governa os seus olhos quando passa aquela mulher na rua com aquela roupa
Eu tenho uma fala muito antiga que eu aprendi que eu nunca mais esqueci. Quando você vai no... o Bruno e a Lígia no Verde Mar. Quando você vai no Verde Mar, no Roma Super Nosso Gourmet, aí vai descendo, né? EPA, BH, apoio, mais. Mas quando você vai lá e tem alguma coisa, assim, os produtos com promoção fica mais exposto, não fica? E aqueles que estão perto de vencer fica mais exposto ainda, não fica? Fica aquele negócio assim. E eu falo a mesma coisa, a mulher que é muito, tipo assim, quer mostrar muito, é porque está na promoção. E a que está mostrando demais é porque está próximo de vencer. Ela já não aguenta mais, entendeu? Sim ou não? Como que a gente lida com isso? O que foi que você quer? Vai no irmão. Vai. O carro. Pega a chave do carro. Vai. Carro. Pega o carro. Aqui, como você lida com essas mulheres na promoção? Você entra no elevador, gente. Eu já contei isso, acho que eu já contei isso outras vezes, né? Me ajuda aí, tenha paciência comigo. Teve uma vez que eu estava dentro do elevador e eu estava assim, de boa na lagoa, tranquilo. Aí entrou uma mulher dessa na promoção, mas assim, muito decotado. E eu não tenho como falar que ela não era bonita, assim. Mas ela só tinha aquilo. Possivelmente aquilo é o valor dela, porque é o que ela mais tem mostrado. Ou o que ela tem de intenção de atrair homens para valorizar aquilo, né? Enfim, então para mim aquilo não tinha muito valor. Não estou dizendo que eu não posso ser atraído por aquilo, mas... E naquele dia eu estava tão de boa que eu nem enxerguei direito, sabe aquele negócio? O elevador era de espelho só atrás, então dos lados... Do jeito que eu estava, ela entrou assim daquele jeito e eu baixei a cabeça e continuei. O meu comportamento naquele momento ofendeu ela de não fazer o que todo homem faz. Ela ficou nervosa dentro do elevador. Assim, qual que é o problema comigo? Mas por quê? Porque esse tipo de mulher está tão acostumada a um modo operante dos homens ficar, parece que nunca viu, que ela se ofendeu. Eu tenho tanto de obra aqui na rua, né? Mas eu vejo qualquer mulher que passa aqui na frente, gente, que coisa triste. Mulher passar na frente de uma obra. Dá dó, gente. Os caras falam tanta coisa que não deve. Tanta besteira. E assim, eu se fosse uma mulher assim, fazendo, claro, né, que tivesse decência, passando e o cara falasse aquilo, eu parava e falava, vem cá então, vamos ver se é homem para fazer o que você está falando. Para ver se para, se demonstra a vergonha. Enfim, eu estou tocando em assuntos sensíveis assim para a gente se desafiar a descer mais fundo. Quando eu falo de pureza, ela não é tão simples assim, não. Ser limpo e puro de coração não é tão simples. E depende do quanto a gente está disposto a descer para dentro da gente mesmo. Somos pessoas impenetráveis? Você permite algum Natan chegar perto dos seus problemas? Ou você esconde de todo mundo e só mostra o que é bom? Com que frequência a gente julga o outro ou a vida do outro? Quando a gente julga demais o outro, a gente está falando mais de nós mesmos do que propriamente da vida do outro. Sim ou não? Quando alguém fala muito da vida do outro, esse alguém está falando mais dele mesmo do que da vida do outro. Como andam as coisas quando ninguém está vendo? Porque uma coisa, né,
O exemplo do banheiro, né? Uma coisa é você fora do banheiro, outra coisa é você no banheiro. Agora, outra coisa ainda é você dentro do banheiro com ninguém em casa. Também é diferente. Como que é você quando ninguém está vendo? Esse é o desafio nosso hoje. Na hora que Davi subiu para aquele lugar, não tinha ninguém observando Davi. Não tinha ninguém ali observando Davi. Mas Deus estava vendo. O testemunho, todos nós temos nossos desafios, né? Como eu falei, não estou pregando um perfeccionismo assim, barato, falando que é fácil. Eu também vim a mulher, para mim, sempre teve uma imagem muito deturpada, principalmente movido pelos primeiros relacionamentos que eu tive. E aquilo, de alguma forma, diminuiu o meu valor, né, pela mulher ou pela perspectiva da mulher. Associado a isso à imaturidade, né? Menino, quanto mais melhor, né? E eu tomei muitas lambadas da vida por causa disso. Quando eu conheci a Rebeca, eu disse para ela assim, vai ser difícil para mim. A gente só vai chegar lá mesmo, só vou te tocar no dia que a gente casa. Aquilo não era só por ela, era por mim também. Porque eu precisava restaurar a minha forma de enxergar o valor da mulher. E assim foi. Fomos até, namoramos, noivamos e casamos em 2 anos e meio. Chegou nos 3 últimos meses, depois a gente corta isso no vídeo. Os 3 últimos meses, eu não estava aguentando nem ver ela, porque vai chegando perto, né? Vai ficando pior. Mas eu estava assim, tipo, vamos namorar à distância. Namorava até 7h30, 8 horas na casa do pai, de frente ao pai delas. Mas no dia do casamento eu lembrei disso. Na hora que o meu sogro me passou ela, falou, cuida bem da minha filha, um abraço de urso, né? Cuida bem da minha filha. Eu abracei ela, dei um beijo na testa e falei, lembra daquele dia que eu te falei isso? Agora, a partir de hoje, o negócio vai ficar estreito, mas conseguimos. Chegamos até aqui. Gente, isso foi tão importante. É uma receita de bolo? Não. Todo mundo que faz isso vai dar certo? Não. Mas foi tão importante para nós. Por quê? Porque eu não levei toda aquela sujeira que eu tinha do valor da mulher para dentro de um novo relacionamento. Eu gerei confiabilidade, porque se um homem não aceita se conduzir de forma pura e respeitar o tempo, imagina isso depois de casar. Como que ele vai lidar com isso? Então, eu costumo dizer o seguinte, de fato a gente casou para namorar, e nós namoramos muito pouco. Ela no seminário, eu no seminário, ia uma vez no mês, mas o tempo que a gente tinha, a gente se dedicou a se aprofundar e conhecer um ao outro mesmo. Conversa, isso eu dou conta, isso eu não dou conta, isso eu aceito, isso eu não aceito, e vamos para Deus. E chegamos até aqui. Somos perfeitos? Não, temos 1 milhão de dificuldades. Mas fomos honestos. E o meu convite hoje que eu deixo é esse. Eu te convido a ser honesto com esse lugar mais profundo do seu coração que precisa de alguma mudança, de alguma alteração. Eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei qual é a área que Deus pode te lembrar disso hoje, mas eu não queria que você caísse. E se você estiver próximo de cair, eu me disponibilizo, né? Nós, como comunidade, nos disponibilizamos a te ajudar, para que você não caia e não traga mais consequências ou outras consequências.
Se você não está passando por nada disso, eu te desafio a ser o Davi pós-Batseba. Um Davi segundo o coração de Deus, que Deus tinha acesso a todos os lugares do seu coração. Um Davi que sabia que dependia de Deus. Significa que, por essa minha história com a Rebeca, que eu tô livre de qualquer tentação, de ser tentado a trocar ela por 2 de 18, está com 36, né? Mas quem falou que 2 de 18 tem as marcas da nossa história juntos? O que as 2 de 18 podem me dar é infinitamente menor do que as marcas que eu já construí com ela. Sabe a história da mulher que preparou um buquê para o marido? Você já viu essa história? Que ela pagou uma sessão de aniversário de casamento, ela pagou uma sessão de fotos. E aí foi para um estúdio e tirou aquelas fotos maravilhosas. E aí chegou pro fotógrafo e falou assim, quero que você tira isso, tira aquilo, tira a marca ela tinha feito 2 cesarianas, tira as marcas da cesariana, tira isso, diminui aqui, diminui a barriga, faz assim, puxa o rosto. E ele Photoshop no negócio. Aí ele mandou imprimir. Não reconheceu. Não, ele mandou imprimir. E aí entregou para ele. No dia, numa caixa, tudo bonito, saiu para jantar, entregou para ele. Aí ele abriu, viu que era ela, reconheceu, mas e não disse nada no primeiro momento. Depois ele olhou e falou assim, é o seguinte, é um bom trabalho. O problema é que ele apagou as marcas da nossa história. Porque aquela cicatriz da cesariana é o valor dos nossos filhos em você que todo dia eu vejo. E eu não preciso apagar isso. Isso é bom para mim. Entende isso? Isso a gente chama de maturidade. Então não dá para trocar uma de 36 por 2 de 18. Porque a de 36 tem histórias, tem marcas, interna e externa. Que as marcas não são só físicas, que ninguém tem. Que outras pessoas não têm. E a gente pode lembrar de coisas junto, né? E quando a gente passou aquilo junto, uma mulher de programa não pode te dar isso. O que ela pode te dar em 10, 20, 30 minutos é infinitamente menor do que aquilo que você pode construir com uma pessoa a vida inteira. Sim ou não? Vale a pena trocar uma pessoa de vida inteira por 30 minutos? E por que tantas pessoas trocam? Porque elas não descem nesse lugar de perigo. Pede ajuda para Deus. Eu estou falando tudo isso aqui hoje e amanhã eu posso cair. Se eu parar de olhar para Deus e pedir ajuda para Ele. E proteger. Vou atender uma moça no gabinete pastoral, não atendo sozinha, nunca atendi. Vamos lá, eu e o Bruno, vamos lá, eu e o Maurício, eu e a Rebeca. Por quê? Hoje pode ser, pastor, eu preciso contar minha vida, né? E amanhã de novo, e não é assim que funciona? Quantas histórias você já ouviu dessa? Para ano que vem a gente está querendo pôr aqui não precisa disso não, mas falei pro Bruno, a gente pôr uma câmera aqui sem áudio, só visual para nos proteger. Mas por enquanto a gente está conseguindo ainda atender junto. Mas se chegar uma demanda muito grande, a gente põe a câmera, sabe aquelas na lâmpada que tem a câmera assim, o tempo inteiro, sem áudio? Por quê? Para nos proteger. Porque a gente está sujeito a cair. Não é isso? Forte não é aquele que fala que nunca vai cair, mas é aquele que está sempre consciente do seu limite. Aquele que está de pé, cuide. O desafio de hoje é ser puro. É o convite de uma pureza que está para além das nossas ações externas, além do que a gente aparece. Está lá mais fino. Que Deus nos ajude, sim ou não? Fácil? É fácil isso? É um discurso tranquilinho?
É um duro discurso. Vamos orar? Amém. Agradecer a Deus por essa. Pai, obrigado por esse exemplo da vida de Davi que o Senhor deixou para nós. E eu quero abençoar meus irmãos, abençoar a minha vida com a força necessária para aprender com esse exemplo. Para ter um coração puro e então viver e fazer como o Tito falou. Para os puros, tudo é puro. Mas para alguém que o coração é impuro, até o que é puro se torna impuro. Então nos ajude, Senhor, a purificar o nosso coração, a limpar o nosso coração, a limpar nossas condutas. Passe o teu olhar, o teu santo olhar nos nossos celulares, nos nossos computadores, na nossa forma de lidar com as pessoas, os relacionamentos de amizade. Que o Senhor esteja definindo os limites em temor e em tremor, pela tua história na nossa vida. Pai, eu quero abençoar as famílias também, os casamentos, Deus. Guarde as mentes dos maridos, dos esposos, das esposas. Amém. Que a gente seja fiel, não apenas da boca para fora, mas fiel em intenções, fiel em desejo, fiel em obstinação para com os nossos cônjuges. Que seja uma construção diária de ser feliz, contente, ser completo um com o outro. Em nome de Jesus. E que a gente nunca esqueça que mais vale uma história contigo do que ganhar o mundo inteiro. Amém. E perder a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Bom. Amém, gente? Amém. Amém.